Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, e nós estaremos lendo do versículo 16 até o versículo 18. Livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Eu quero hoje falar um pouco sobre Jesus. Quem é Jesus? Sobre Jesus. E quero, com poucas palavras, expressar para cada um de vocês que o amor de Deus é tão intenso que nada do que você faz pode neutralizar a Deus de se aproximar de você e de transformar a sua vida por completo. Nada do que você faz pode bloquear que Deus venha com um processo que transforma a tua vida por completo. Não importa o que as pessoas dizem ou pensam sobre mim ou sobre você, o que verdadeiramente importa é o que Deus pensa sobre mim, o que Deus pensa sobre você. Não importa qual seja a palavra negativa que já foi liberada contra a tua vida, ou qual foi qualquer tipo de comportamento invejoso ou ciumento que tentou te parar do seu destino em Cristo Jesus. Eu declaro hoje em nome de Jesus que todas essas palavras negativas estão debaixo do sangue de Jesus. E você caminha em vitória, dia a dia, mesmo às vezes sem se sentir dessa forma. Porque nós bem sabemos que nós não caminhamos por vista e nem por sentimentos, mas caminhamos por fé e por fé somente. Se nós fôssemos caminharmos por sentimentos, seríamos como folhas secas, balançadas pelo vento, ou como ondas do mar, que vão e que vêm, e que vão e que vêm, e que nunca permanecem. Seria como pessoas, ou seríamos como pessoas sem pastor, sem saber para onde estamos indo e de onde viemos. O povo de Deus, seus filhos, são pessoas de foco, mas o inimigo muitas das vezes tenta colocar distrações para que nós venhamos a colocarmos os nossos olhos em circunstâncias e situações da vida, para que nós possamos e venhamos tirar o nosso foco do nosso Redentor, daquele que morreu e pelejou a causa por nós. Muitas das vezes pessoas tentam te tirar do foco, lembrando você do seu passado. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o diabo se levantar tentando te lembrar do seu passado, você não lembra o futuro dele não, você lembra o passado dele. Lembra como ele era bom e como ele era perfeito nos teus caminhos, até que se encontrou violência, e por causa da violência no coração dele, ele caiu. E olha só o estado dele hoje. E a palavra de Deus fala em Ezequiel, fala em Isaías e fala em Jeremias: te pus diante dos reis, para que eles possam te contemplar e ver o final que você tem chegado. E nós somos os reis, na qual hoje nós contemplamos a desgraça de Satanás na terra. Quando você estuda o nome de Satanás no hebraico, um dia eu vou trazer um estudo sobre isso. Significa, o nome dele em hebraico, as letras, significa destruição. Ele consome e significa vida. Ele destrói e consome a vida. É isso que ele quer fazer, não somente com as vidas, mas ele quer fazer também com que você deixe de viver, arrancando o sonho que está no teu coração, arrancando as metas que você tem para a sua vida, e que Deus tem colocado no teu coração, arrancando o foco que Deus tem te dado, fazendo com que você pense que Deus te abandonou, que Deus não te escuta mais, que Deus não presta mais atenção em você, que Deus tem te deixado sozinho,
Simplesmente porque algumas pessoas que estão supostos a representar a Deus estão de uma forma trazendo condenação, culpa e fazendo com que você se sinta inferior devido a alguns comportamentos que talvez você teve no seu passado ou continua batalhando no dia a dia. Mas a verdade é que circunstâncias e situações e o calor da vida tem a tendência de fazer com que você se canse. E a fadiga vem. E quando a fadiga vem, a primeira tentação que você tem é se afastar da comunhão dos santos. É se afastar da congregação, porque você tem muito ou muitas experiências negativas quanto a essa questão de comunidade. E você sabe quando o diabo não se levanta para poder trazer culpa para a sua vida, inferioridade ou condenação, ele usa o primeiro crente que está ao seu redor muitas das vezes, para poder te lembrar do teu passado, sim ou não? E quando ele não usa um crente ali sentado do teu lado, ele usa aquele que está trabalhando contigo e fala, você nunca vai poder ser quem você pensa que você pode ser. Você nunca vai receber essa promoção que você pensa que você pode receber. É muito complicado, meus amados, lidar com as adversidades da vida. Mas sabe de uma coisa? É possível. Porque Jesus disse, eu venci o mundo, portanto, tem de bom ânimo. O seu ânimo não está firmado no teu comportamento. O teu ânimo não está fundamentado na força do teu braço. Mas o teu ânimo está fundamentado porque você tem a revelação que Jesus já venceu. E quando você tem a revelação de quem Jesus é na tua vida, não tem como você se deter, ou ninguém te deter de cumprir o que Deus tem para você. A palavra de Deus diz assim, em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 em diante, diz assim, bem-aventurado o homem, o varão que confia no Senhor. Porque ele é como árvore bem plantada junto a ribeiros de águas, na qual as suas raízes se estendem. E quando vem a época da seca, ele não deixa de dar frutos. E quando vem a época do calor, as suas folhas permanecem verdes. Aleluia. Você já porventura presenciou um outono aqui em New Jersey? Se você ainda não presenciou um outono aqui em New Jersey, você está prestes a presenciar um. As árvores começam a mudar as folhas começam a cair. Você já imaginou no meio de um outono em New Jersey, na qual o frio começa a se aproximar e com o frio vem um tempo seco? E quando vem um tempo seco e esse frio, você tenta se proteger, mas muitas das vezes não é suficiente. Você se protege, você tenta se proteger, você busca todos os recursos possíveis para que você possa se proteger dessa estação que se chama frio, uma estação que se chama inverno, quando parece que nada frutifica. As árvores entram em um recesso, parece que tudo morre, mas só parece. O que parece não significa que é. O que parece não significa que é. Mas a estação do outono vem. Você já imaginou se você é essa árvore em meio ao outono, passando pelo inverno, e todas as árvores caíram as suas folhas, todas as árvores parecem que estão em um estado morto, mas a tua árvore é aquela que permanece com as folhas verdes e continua frutificando. Assim é um homem que confia no Senhor. Não importa qual seja a estação. Deixa eu dizer uma coisa. As estações da sua vida te servem para te preparar para o próximo nível que Deus quer te colocar. Valorize as estações. As estações não estão aí simplesmente porque aconteceu. Não. Deus determinou essas estações para que haja um romper, para que haja um refletir, porque quando você reflexiona, você vê e começa a valorizar a mão de Deus na tua vida, porque se Ele é o Deus que fez no teu passado, Ele é o Deus que faz de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O amor de Deus, o amor de Jesus muda tudo. Quando você tem revelação do amor de Deus, você agora não o segue mais, não vem à igreja simplesmente por uma tradição, por uma liturgia, ou por o que quer que seja da alma. Meu pai me ensinou a fazer dessa forma e é por isso que não! O amor te ensina, te transforma e te traz uma atmosfera de aprendizagem, na qual essa jornada com Deus agora passa a ser uma jornada de esperança, passa a ser uma jornada de prazeres. Os seus prazeres agora
começam a mudar. Ao invés de você encontrar o seu prazer lá no mundo, porque você estava vazio e não sabia o que podia te encher, agora você começa a encontrar o teu prazer em Jesus. É isso que a mensagem da graça faz. A mensagem da graça nada mais é do que uma mensagem de esperança para aquele que está quebrantado, para aquele que está destruído, para aquele que perdeu a esperança no reino de Deus, aquele que perdeu a esperança na igreja, aquele que perdeu a esperança, até mesmo perdeu a esperança para com Deus, porque eles tinham colocado o foco deles, ou têm colocado o foco deles em pessoas que não estão representando corretamente o rei desse reino. E todos nós estamos atados a isso muitas das vezes, pelo nosso comportamento, pelas dificuldades que nós passamos no dia a dia. Há falhas. Nós não amamos uns aos outros por causa de comportamento. Você já imaginou se eu começar a te amar por causa do teu comportamento? Um dia tu falha comigo, tu comete alguma coisa contra mim e agora eu não te amo mais. Agora eu não te respeito mais. Nós não amamos uns aos outros. Esse não é um amor ágape, na qual foi plantado dentro dos nossos corações. Esse é um amor chamado filéu, que é um amor condicional, que os homens têm a tendência de desenvolver mediante as circunstâncias da vida e mediante o comportamento do próximo. Mas o amor de Deus é um amor ágape, que João 3,16 diz assim, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós necessitamos entender nesse versículo não é só o amor de Deus, mas é o desejo que Ele tem no coração de que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém venha a perecer. Ele está completamente comprometido com o ministério da restauração. Ele está em busca de restaurar as pessoas, de resgatar o filho perdido, de buscar a dracma perdida, até que encontre. Ele está atrás e comprometido com o ministério, que é ir atrás daquela ovelha, que parece que passa a ser uma minoria, porque se eu estou com 99, então não vai dar você sair por causa de uma? Não, mas ele está atrás disso, porque ele sabe que as 99 estão bem. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos, os necessitados, para os pobres de espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele amou tanto, e Ele amou tanto, e Ele amou tanto, que quando a gente prega essa mensagem, a gente já está cansado de escutar essa mensagem. Quando a gente prega uma mensagem como essa, parece que não existe uma revelação profunda dentro dessa mensagem. Parece que nós estamos cansados, todo o tempo a gente, João 3,16, que diz João 3,16, porque Deus amou, mas nós não sabemos qual é a intensidade desse amor, até quando você entende e vive esse amor. Primeiro com uma experiência própria, quando ninguém podia te perdoar e Deus te perdoou. Quando ninguém queria mais acreditar em você e Deus acreditou. Ninguém queria acreditar no teu casamento e Deus acreditou e trouxe restauração. Ninguém queria acreditar que você poderia ter um filho e Deus te deu um filho. Ninguém podia acreditar que tu poderia ser próspero, porque você saiu lá naquela cidadezinha do Brasil, lá naquela cidadezinha de Portugal, e Deus veio, te trouxe para cá, te prosperou, abriu porta e continua te abençoando, porque a mão forte do Senhor está sobre a sua vida. Ele te fez um Leozinho, lá de Beraba, Minas Gerais. Eu não estou falando isso para trazer glória para mim, porque a mesma coisa aconteceu contigo. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra de onde Deus te tirou? Quando nós pregamos um Deus de amor, termos a habilidade de refletir naquilo que aquele amor produziu nas nossas vidas. A gratidão é uma ferramenta de transformação. Quando você começa a refletir, você começa a ficar grato. E quando você começa a desenvolver esse sentimento de gratidão, tudo muda na tua vida. Reflete sobre as pessoas que te abençoou, as pessoas que te suportaram, as pessoas que te trouxeram até aqui. É muito importante que nós venhamos a lembrar que o nosso Deus não atua de uma forma no passado e hoje Ele mudou a forma dele de atuar. Quem muda somos nós.
na nossa debilidade, conforme as coisas vão rolando, nós temos a tendência até mesmo de mudar quem somos, por causa das más experiências que tivemos no passado. Passamos agora a nos tornar pessoas amargas. É assim que falou comigo, é assim que eu vou falar de volta. Pessoas egoístas, que só pensam no próprio umbigo. Porque se eu não for promovido, porque esse negócio não é para mim, então, pelo amor de Deus. Pessoas que deixaram de refletir na bondade de Deus. The goodness of God. No amor de Deus. Lembra quando Deus te curou? Quando os médicos te desacreditaram? E Deus te curou, Deus te sarou. Lembra? Quando não havia mais nenhum tipo de situação para você sair daquela dívida, e Deus de uma forma sobrenatural, apareceu a provisão. Apareceu. Deus ama surpreender aqueles que precisam ser surpreendidos, porque a fé está baixa. Você vê que Deus não está comprometido nem com a tua fé que você coloca nele. A fidelidade dele não está atada ao seu comportamento e o tanto de fé que você coloca nele. Existia um homem que precisava ser curado. O centurião chega e fala: meu servo está precisando ser curado. Em momento nenhum a palavra de Deus está falando que o servo tinha fé. E aquele servo recebe cura por causa da fé do centurião. Hoje em dia a gente não está tendo fé nem suficiente para quê? Para crer nas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Quanto mais crer pelos outros. Afinal de contas, nós não estamos tendo nem tempo para poder pensar nos outros com diz respeito a bênção. Eu quero primeiro a minha. Sim ou não, meus amados? Eu posso falar como é que é o reino de Deus? O reino de Deus não é igual ao avião, que quando está caindo, você primeiro coloca a máscara em você, para depois você colocar no menino. No reino de Deus é o inverso. Você tem que colocar primeiro nas pessoas. Se você tiver que morrer, morra, por amor às almas. É assim que Jesus fez. Ele não colocou máscara nele, ele salvou a si mesmo. Ele morreu na cruz do Calvário, para que você possa ter vida. Se eu tiver que resgatar você primeiro, essa é a intenção. Muitas pessoas têm sofrido e se decepcionado com o reino, e se decepcionado com esse Deus, que muitas vezes Deus não fez nada, mas têm sido completamente machucadas e decepcionadas com o reino, porque são pessoas que primeiro estão olhando o umbigo delas, estão querendo colocar a máscara primeiro nelas. Primeiro você coloca a máscara no outro. Se alguém tiver que sofrer aqui, que sofra eu, disse Jesus. Se alguém tiver que morrer aqui, que morra eu, disse Jesus. Se alguém tiver aqui que se fazer pecado, mesmo sem ter pecado, que eu possa ter como culpado. Pode culpar a mim. Se alguém tiver aqui no inferno, que eu vá para o inferno, para que eles possam regozijar do céu. Esse é o amor que transforma a nossa vida. Esse é o evangelho que transforma os nossos corações. Esse é o evangelho que transforma a nossa mente. Esse é o evangelho que nos faz servir a um Deus que ama. E esse é o evangelho que faz que nós venhamos a mudar o nosso comportamento e ajustar o nosso comportamento às Sagradas Escrituras. Não porque eu tenho que fazer para merecer, mas sim porque existe um Deus que já me deu tudo. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo o que ele tinha. Muitas pessoas estão dando migalhas para Deus hoje, mas Deus deu tudo. A aliança de Deus não está firmada entre ele e você. A aliança de Deus está fundamentada e firmada entre ele e Jesus, que te representa. Que te representa. Você tem um sumo sacerdote, você tem um advogado que está ao lado de Deus, influenciando o tempo todo e falando: eu morri por ele. Preservando a aliança para que você possa ter acesso às promessas. O amor de Deus muda tudo. E nós temos que começar a refletir nesse amor. Nesse amor ágape, que ele é incondicional. Ele segue te amando. Ele segue te amando. Por mais que você cometa tolices, estupidez, coisas que tentam na tua mente te colocar em uma posição inferior. Porque o que mais passa hoje na igreja de Jesus Cristo, com os crentes e os filhos de Deus, é o sentimento que muitas das vezes não deveriam ter. Mas tem, porque não entendem o amor de Deus. Entendem muito sobre jejum, entendem muito sobre oração, entendem muito sobre escatologia, porque Jesus está voltando, e a trombeta vai tocar, aí a segunda, aí vem o cavalo branco, aí vem o cavalo vermelho, aí vai abrir o primeiro selo, as cartas, entendem muito sobre muitas coisas, mas não entendem o amor de Deus.
não entendem que existem almas lá fora que estão em busca desse amor, mas são escravos do pecado. E escravo não escolhe ser escravo. Escravo não escolhe ser escravo. Eles são arrebatados. Escravo não tem poder de escolha até que venha o poder que vocês viram nesse teatro. Jesus entrando no meio da parada, metendo as costas dele, protegendo aquela pessoa, para que ela possa ter um momento de sobriedade e entender que Jesus é bom. Estamos passando de domingo a domingo. Qual que vai ser a próxima mensagem? A mensagem que te transforma é todos os dias. Uma mensagem de domingo te encoraja, te instrui, traz um pouco de conteúdo, mas a mensagem que você leva através do seu testemunho de vida é que transforma as pessoas que estão lá fora. Você quer pregar o evangelho? Prega o sangue de Jesus e o poder da palavra do seu testemunho, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra do seu testemunho. O nosso testemunho carrega um poder, mas o testemunho nosso não pode estar carregado de frustrações. O testemunho nosso não pode estar carregado de cicatrizes. A cicatriz Jesus já levou, que provam que ele precisou sofrer para que nós viéssemos a sermos livres. Começa a analisar Jesus naquela cruz. Faz sentido que Deus é esse e que religião é essa? Se a gente for observar a palavra religião em sua definição, a religião é apenas um instrumento de se achegar a Deus. O fato é que tem muitas pessoas que têm um instrumento errado. Mas fala para mim uma religião que tem por aí, que o próprio Deus vem e se faz pequeno para poder morrer por pessoas miseráveis. Só o cristianismo. Só o cristianismo pode demonstrar um amor assim. Sabe por quê? Porque outras religiões, e eu não vou ter cuidado para falar isso não, porque eu não tenho papa na língua. E eu vou falar. Muçulmano fala em Alá, e essa parada toda, mas Alá manda eles colocarem bomba na cintura, explodimos. Que amor é esse? E a religião que mais cresce no mundo. Outros tipos de religiões, que se dizem cristãos, faz com que você ajoelhe e sobe uma escada de um templo, de uma igreja, para poder pagar uma promessa, para que assim você possa receber algo de Deus. Você já imaginou? Você já imaginou? Você metendo o seu joelho naquela escada, e aí chega no 57º andar, você não dá conta mais de cumprir com aquilo, e você vai embora para casa com o teu joelho estragado e com um sentimento de inferioridade. A palavra de Deus fala assim, que o amor de Deus tem impactado os nossos corações, tem arrebatado a gente para Ele. O amor de Deus não te julga, Ele não te menospreza, Ele não te expõe e te traz a vergonha, muito pelo contrário. O amor de Deus coloca a vergonha àqueles que tentam te condenar, escrevendo na areia. Jesus vira e fala: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E todos soltaram. Eu posso ver agora mesmo, eu fechando os meus olhos eu posso ver escribas, fariseus, saduceus, chefe de sinagoga, toda aquela raça de víboras. Oh my God, vocês estão escutando o que eu estou dizendo nessa noite? Vocês estão aqui comigo, você está aqui comigo, levanta a mão direita, rápido. Eu posso contemplar com os meus olhos, com o meu coração, com a minha mente, essa cena. E Jesus, em meio à pressão, eles trouxeram a lei, não para poder julgar e trazer aquela pessoa em um fundamento inferior. Eles não estavam interessados naquela pessoa, eles não estavam interessados naquela mulher. O interesse deles
era pegar Jesus. E que se aquela mulher tivesse que morrer, problema, porque não valia nada para eles. Valia nada para eles. Eles queriam usar aquela mulher como boi de piranha. Quantos aqui sabem o que é boi de piranha? Quantos aqui sabem o que é boi de piranha? É um rio cheio de piranha. Quantos aqui conhecem piranha? Peixe piranha. Que tem uns dentes desse tamanho aqui assim, ó. Ama uma carne. E para poder atravessar com a boiada naquele rio. Antigamente era muito assim. Viajavam com as boiadas, os boiadeiros. E quando passavam em um rio que tinha piranhas, primeiro eles pegavam um boi e levavam lá na ponta do rio. E ali fazia com que aquele boi passasse. Todas as piranhas iam para aquele boi para consumi-lo, para matá-lo, para esmagá-lo, para esmagá-lo. E aí toda a outra boiada passava livre. Posso dizer uma coisa? O boi de piranha se chama Jesus. Ele foi o boi de piranha por você, para que você pudesse ter acesso ao Santo dos Santos. A palavra de Deus diz assim, que no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rompe de alto a baixo, abre o caminho entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que você pudesse ter acesso direto a Ele, sem ter nenhuma pessoa para te representar. Quando a gente reflete no que Deus tem feito na nossa vida, a gente para com a nossa imaturidade. Quando a gente reflete o que Deus tem feito na nossa vida, a gente não deixa ninguém nos afastar da comunhão dos santos, da igreja do Senhor. Quando a gente para refletir as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente para de ficar discutindo assuntos estúpidos e que não edificam. Quando a gente para refletir no amor de Deus, a gente para com picuinha e briga desnecessária. Quando a gente para poder refletir no amor de Deus, a gente para de ficar preocupado, porque será que vai dar para me pagar aquela dívida? Ai, será que vai dar para pagar aquela dívida? Ai, será que vai dar para pagar? Não, sabe o que a gente faz? A gente crê no Senhor, porque sabe, porque Ele venceu o mundo. Maior é o que está dentro de mim, porque aquele que está no mundo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Onde coloco as minhas mãos, prospera. Onde eu ando, a planta dos meus pés, o que acontece? Ele me dá Ele abençoa a minha entrada, abençoa a minha saída, afasta da minha tenda toda enfermidade. Aleluia! Aleluia! Ele é o meu pastor e nada me... Vamos começar a confessar a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é um elemento que transforma. A palavra de Deus é um elemento que te faz uma pessoa compreensiva, que pensa. Deus te deu neurônios, Deus te deu cérebro para você também refletir em coisas que não edificam. Sair dos traumas do seu passado. Ai, pastor, mas isso aconteceu, sabe? Há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Ai, pastor, você não está sendo sensível. Não quero ser sensível contigo. Se tu chega para mim e fala que há 15 anos você está permitindo que alguém te escravize. Que há 15 anos tu está permitindo que aquela situação venha marcar a tua vida e que você se sinta desvalorizado. Não tenho paciência para isso mesmo não. Eu vou falar para você o tanto que Deus te ama. E o tanto que Ele se importa contigo. A palavra de Deus fala assim, que se pai e mãe te abandonar, Ele não te abandona. Ele não pagou um alto preço por algo que não tem valor. Eu vou repetir isso. Ele não pagou um alto preço por algo que não tem valor. Eu posso dizer uma coisa? Salvação é de graça, mas custou caro para alguém. Salvação é de graça, mas custou caro para alguém. E esse alguém é Jesus. E Ele fez isso tudo para que você pudesse entender que Ele não está aqui com esse dedo indicador que muita gente tem desse tamanho. Do tamanho do nariz do Pinóquio. Sempre julgando as pessoas, sempre apontando o dedo na cara delas. Porque tá vendo? Isso está acontecendo isso, porque Deus pega. Gente, porque Deus amou o mundo. Está vendo aqui que está falando que não é nem amou a igreja, amou o mundo. Você está vendo aquela rencaiada, tudo está lá fora? Nas boates, tudo perdido. Deus amou eles. De tal maneira. Está falando que o amor na qual Deus amou eles não tem definição. Sabe por quê? Porque para Jesus vir o verbo de Deus e morrer, não tem definição. Que definição é essa? Que loucura é essa? Isso é loucura. O que leva um Deus morrer para uma raça dessa? Que muitas das vezes nós já falamos, isso aí tem que morrer, não tem mais jeitão. E até o último suspiro daquela pessoa,
Deus tem esperança. Porque a palavra de Deus diz assim, que o desejo do coração de Deus é que todos porque o desejo do coração de Deus é que todos mesmo ele sabendo que muitos não irão se salvar, ele segue desejoso e segue com a esperança de resgate. O meu Deus está no negócio de resgate. O meu Deus está no negócio de restauração. E a gente tem que ter paciência um pouco no processo, até mesmo conosco mesmo. Ai, pastor, eu recebo essa palavra, pastor, mas sabe, semana passada, pastor, eu fiz isso. Meu querido, creia no Senhor no processo da sua transformação. O mundo está tentando colocar na tua cabeça, e às vezes até algumas organizações religiosas, colocar na tua cabeça para que você possa se sentir inferior, culpado e condenado. Porque eu não sou bom o suficiente. Você nunca vai ser bom o suficiente para Deus. Você nunca vai ser. Então para de ficar tentando, de uma maneira forte, ser bom o suficiente para Deus. Jesus já é bom o suficiente por você. Por isso eu me sinto inferior. Eu me sinto culpado, pastor. Porque, pastor. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus. Não há condenação para aqueles que estão em. Isso aqui não sou eu falando, não. Isso é Bíblia. E se tu não concorda, arranca Deus do trono e senta lá você. É Bíblia, gente. Pastor só prega amor. É o que eu vou pregar. Você quer que eu fique pregando que os outros vão tudo para o inferno? Você quer que eu fique pregando o quê? Não, se você não foi curada é porque talvez Deus não quis. Não, se você está passando divórcio aí, tudo é porque você está pagando preço das suas consequências. Pelo amor de Deus, gente. Boas novas é boas notícias. Você não? Evangelho é boas notícias. O que é boa notícia para um pobre? Que vai ser próspero. Eu não estou falando de papel somente. Tem muita gente que tem dinheiro no bolso e não tem nenhum pingo de prosperidade. Sim ou não? Prosperidade é quando você tem Jesus na tua vida. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. E eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Quantos aqui estão sendo abençoados? Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Se você já está aí, diga glória a Deus. Se você ainda não está aí, fala assim, espera, pastor. Então está todo mundo aí. Hebreus 10, 14 diz assim, olha, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim, porque por meio de um único sacrifício. Qual que é o nome desse sacrifício? Qual que é o nome desse sacrifício? Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para... Ok, então significa que você é perfeito. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ele aperfeiçoou para... Ele te salvou. Quando você crê nele como Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida, não importa o que as pessoas falam, não importa ainda quantas falhas você pode ter no decorrer da sua jornada, mas ele declara pelo sangue carmesim dele, quando ele te resgata, te salva, no teu espírito, você é perfeito. Porque ali é onde o Espírito Santo está. Não tem como o Espírito Santo estar no teu espírito e você ser imperfeito. Não generalize. Nós somos espírito, alma e corpo. São 3 escritórios na qual Deus está trazendo salvação. No espírito ele já te salvou. E você é espírito. E porque você é espírito, você está salvo. Quando você aceita ele no teu coração. Convida Jesus para entrar na tua vida. Caminhar contigo. Você decide em nome de Jesus, eu não vou mais voltar para o mundo, eu não vou fazer as coisas que eu sempre fazia, mas se porventura você vier a cometer novamente, Ele é fiel e justo para perdoar os teus. 1 de João. Perfeito. Porque esse sacrifício entra, o sangue é derramado
para trazer justificação. Então quando Deus te vê, Ele vê você é espírito, então Ele vê os justos do Senhor. Os justos. Agora na tua alma, você está passando por um processo de salvação. Você está salvo, mas na tua alma, você vem de maus hábitos. Você vem de uma vida anterior. Você vem de uma vida na qual você era uma velha criatura. Agora você é uma nova criatura tentando agir como uma nova criatura. Mediante ensinamentos e as experiências que Deus está te dando. Mas antes você era uma velha criatura. E quando você era uma velha criatura, você possuía maus hábitos. E é muito complicado romper com maus hábitos. Sim ou não, povo de Deus? Aleluia! É difícil cortar aquele chocolate, sim ou não, gente? É difícil cortar aquele café, sim ou não? Aquela Coca-Cola, sim ou não? Aquela cervejinha, sim ou não? É difícil cortar com aquela carninha, sim ou não? Ai, meu Deus, não posso ficar sem carne. É difícil ou não é, gente? É difícil às vezes parar de xingar, sim ou não? Povo de Deus, é salvo, remido no sangue de Jesus, justificado, mas vem para o reino de Deus para aprender como esse reino funciona. Quando você veio para os Estados Unidos da América, você teve que aprender a lei de trânsito. Você teve que aprender como agir como um americano. Tem muitos brasileiros que vêm para a América e quer trazer o Brasil com eles. Não funciona não. Muitos portugueses vêm para a América, quer trazer os bar de Portugal para cá. Funciona não. Muita gente quer dar jeitinho em Newark. Não, porque aqui é Newark. Ai, escuta. Não é porque tu coloca o pisca-alerta do carro que tu está permitido a estacionar em lugar proibido. Você já viu gente que vai estacionando? E eu falo isso em modo geral. Aqui também acontece em Perth Amboy, acontece também com o americano. Está lá assim, proibido estacionar. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela para ali e coloca o pisca-alerta. E ela pensa que dá o direito dela estacionar ali. Errado é errado. Graças a Deus, pela graça de Deus. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim ou não? Quantos aqui já estacionaram em uma faixa contínua? Ultrapassaram em uma faixa contínua? Quantos aqui? Você só pode ultrapassar quando a faixa é? Pontilhada, sim ou não? E se tiver contínuo aqui e pontilhada aqui, só a pessoa do lado de cá é que pode. Quantos aqui já ultrapassaram numa faixa contínua? Não, gente, levanta a mão aí, eu vou levantar as duas, os pés. Quantos aqui já passaram na ponte de Perth Amboy, aonde eu vivo? E está lá assim, ó, speed limit 50. E eu estou lá com a minha Mercedes a 75. Glória a Deus, que culto abençoado. Você viu que a pessoa foi curada, Gilai? Nosso pai, que lá aceitou Jesus, hein? 75. Aí a polícia chega atrás e... Nossa, o diabo tá nervoso. O capeta tá nervoso, não é nem capeta, não é lapeta. Porque quando você fala capeta, o capeta é pra cá, lapeta, lá pra lá. Lapeta tem que pra lapeta. O bicho tá bruto, rapaz, o bicho quer pegar mesmo, rapaz. Olha, rapaz, o diabo tá bravo, porque que a pessoa aceitou Jesus? O diabo tá bravo, não, campeão, é tu que tá desobedecendo as leis de trânsito dos Estados Unidos da América. Come on, gente. E se vocês concordam com isso, diga assim, eita. Assim é com a pessoa que aceita Jesus, é uma nova criatura e vem para um novo país, vem para o reino de Deus. Às vezes não sabe como opera, mas os que estão já aqui não tem misericórdia nenhuma, sim ou não? Já viu um policial ter misericórdia contigo? Você já viu? Já viu? Eu nunca... Meu Deus. Okay. Onde é que vocês vivem? Eu tenho que mudar para lá. Às vezes o policial, quando te para, ele te para e te dá um warning. Warning. Você sabe o que é warning? É uma alerta. Ele não te deu multa, mas te deu uma alerta. Significa que você foi chamado a... Aí você toma aquilo com misericórdia, sim ou não? Mas se acontecer de novo, o que acontece?
É lenha, não é? Sim ou não, gente? No reino de Deus, quem paga a multa é o sangue. Porque ele tem paciência com o seu processo de transformação. Agora eu vou falar um assunto que vocês podem terminar. Porque eu acabei de ler para vocês que aqueles que são aperfeiçoados, não é isso? Ó, ele aperfeiçoou. Quem aperfeiçoou? Aperfeiçoou quem? Quem? Para sempre os que estão sendo santificados. Então como é que pode você ser perfeito e estar sendo santificado? Isso, porque é perfeito no Espírito. Você está salvo, garantido, selado com o Espírito. Aqueles que foram selados, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido e adquirido por Deus, sim ou não? O sangue te comprou, sim ou não? Sim ou não? Agora na sua alma, você está sendo transformado. Então aqueles que são perfeitos, mas passando pelo processo da santificação. E Deus tem paciência dentro desse processo. Deus tem paciência contigo mais do que tu tem contigo. Eu vou repetir. Deus tem paciência contigo mais do que tu tem contigo. Ele tem mais fé em você do que você em você mesmo. Ele acredita em você. Sabe por quê? Porque foi Ele que te formou. Foi Ele que te criou. Você sabe aonde a gente exerce idolatria na nossa vida? Idolatria é quando a gente começa a colocar outras pessoas acima de Deus. Sabe como é que a gente começa a colocar outras pessoas acima de Deus? Quando a gente começa a acreditar naquilo que elas falam, ao invés de acreditar no que Deus fala sobre nós. Eu não quero que ninguém daqui caminhe com sentimento de inferioridade, culpa e condenação. Ele te ajuda nos tempos difíceis. Quando você falhar, você simplesmente levanta a mão para o alto e fala assim: Senhor, me perdoa. Eu sei que você já me perdoou, mas é bacana quando tu reconhece, porque o teu arrependimento não convence Deus, convence você. O teu arrependimento convence você. Sabe por quê? Porque arrependimento significa mudança de mente, mudança de direção. Deus não precisa mudar a mente dele sobre você. É tu que precisa mudar a mente sobre você. Entender que aquela jornada, se você está numa estrada e você nunca chega no seu ponto final, considera que talvez você esteja numa estrada errada. Presta atenção. Vou entrar no assunto aqui polêmico e com isso eu termino. Mas eu quero que você pegue essa revelação. Você não pode perder sua salvação. Mas você pode decidir fugir dela. São duas coisas. Repito. Você não pode perder sua salvação. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus abençoa, Ele não amaldiçoa. Isaú volta e fala: pai, meu irmão Jacó veio aqui e enganou. Me dá a bênção para mim. E ele fala assim: eu não posso reverter a bênção. O que Deus abençoou, Ele não pode amaldiçoar. Vocês concordam comigo com a escritura? Ok. Uma vez que você experimenta a salvação, e Deus te dá a salvação, Ele não te tira a salvação. Isso aqui é salvação. Ok? É simples assim, gente. Eu te dou a salvação. É um presente que eu te dou. Toma a salvação. A salvação está aí. Agora, tu começa a se distrair com outros brinquedos. E tu pega aquele e coloca de lado. Coloca. Eu tirei a salvação de você? Eu tirei a salvação de você? Agora o que você fez? Você andou e decidiu. Gente, nós entramos no reino de Deus pela decisão nossa. Assim como pelo livre-arbítrio nós entramos no reino de Deus, pelo livre-arbítrio também nós podemos decidir sair.
Não é que Deus tirou. Decisão é nossa. É por isso que a palavra de Deus fala em Hebreus que aqueles que zombaram do sangue de Jesus e que uma vez que eles experimentaram a salvação, saíram. Livre-arbítrio é para você aceitar Jesus. Ninguém deveria colocar Jesus goela abaixo. Tem que aceitar Jesus porque tem que ser dessa forma, porque não sei o quê. Não. A pessoa tem que identificar esse Jesus. Eu quero esse Jesus não porque a religião me fala. Eu quero esse Jesus não porque o outro está falando que é a única forma de ir para o céu. Não, eu quero esse Jesus porque eu amo Ele. Porque eu identifiquei que realmente Ele é a minha salvação. Ele é o único que pode me ajudar. Ele é minha torre forte. Ele é o meu baluarte. Socorro bem presente no dia da tribulação. Aleluia! Ele tem criado um mar do esquecimento para jogar todos os meus pecados e colocado uma placa lá assim, ó, não pesque aqui. Então Deus, Ele não tira a salvação de você. Ele não vai lá e fala assim, vou pegar a salvação. Aí eu vou pegar a salvação e dar para outro. Já tem salvação para todo mundo. Mas assim como pelo livre-arbítrio você decidiu vir para o reino, você também pode decidir walk away. E deixar Deus. Mas a palavra de Deus fala assim, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é como você começa, mas é como você termina. E Ele te encoraja a boas obras. Ele te encoraja a boas obras. Hebreus, você não precisa abrir isso, simplesmente escute. Hebreus 10, 14 e depois versículo 22 a 25. Diz assim, porque por meio de um sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Quantos na igreja caminham com uma consciência culpada? Porque é pregado um Deus que muitas das vezes não é compatível com aquilo que eu creio de Deus. E os nossos corpos lavados com água pura. Corpos lavados com água pura significa corpos que estão sendo lavados, instruídos pela palavra de Deus. Água, palavra. Quando a Bíblia em outra porção das escrituras fala assim, ó, limpa a tua esposa com água. Confessa a palavra sobre ela. Declara a vitória sobre ela. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você não tem que fazer obras para ser salvo, mas tu faz obra porque reflete a tua salvação e quem você é. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Está falando aqui a Bíblia. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós sabemos que o dia está se aproximando, que o nosso Jesus aparecerá nas nuvens, e com ele os anjos, e ali a trombeta vai soar, e nós iremos escutar essa trompeta tocar, e o que vai acontecer é que os mortos ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do mestre, do rei dos reis, e nós teremos os nossos corpos glorificados, e subiremos com ele, e ali participaremos da boda do cordeiro, na qual a noiva entra em comunhão com o noivo, e para sempre eles reinam. O dia do Senhor está próximo, na qual experimentaremos não só justificação no espírito, santificação na alma, mas agora a glorificação do corpo. E ali estaremos para com o nosso Jesus para todo sempre. Amém. Todos os olhos fechados e cabeça baixa. No altar, todos os olhos fechados, cabeça baixa. No altar da adoração, seja sempre exaltado, és filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, filho, Reflita no amor de Deus. Reflita que Ele é um bom Deus. Ele não é o Deus que julga, que condena. Não há tempo para julgar. A palavra de Deus diz assim, que eu não vim para condenar o mundo, senão para salvá-lo. Eu não vim para condenar o mundo. Ele não está aqui para poder apontar o dedo no teu nariz e falar para você o que você está fazendo de errado. Ele quer caminhar contigo. Ele quer te ajudar no processo. Ele quer ser o responsável da sua transformação. Ele te ama. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Venha para Jesus hoje. Venha a compreensão do amor dele. Isso não é uma conversa fiada. Isso não é um conto de carochinha. Isso é o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Eu quero fazer o convite para que, se porventura existe alguém aqui no nosso meio, aqui, e por favor, não se intimide e nem se envergonhe. A palavra de Deus diz assim, que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei e reconhecerei diante do meu Pai. Não permita que o medo, que a intimidação te segure aí nessa cadeira. Você fala, pastor, hoje eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Eu não quero assumir compromisso com religião. Eu não quero assumir compromisso com sistema. Eu quero assumir um compromisso com Jesus. Pastor, eu já conheço Jesus. Eu sou salvo, sou salva. Mas eu quero experimentar desse amor. Eu quero ver esse Jesus como eu nunca vi antes. Eu quero entender essa mensagem como eu nunca entendi antes. Eu quero esse Jesus. Esse Jesus que você acaba de pregar. Eu só quero que você levante a sua mão, se é você essa pessoa. Eu só quero que você levante a sua mão, se você é essa pessoa, se decidindo em servir esse Jesus nessa intensidade. A única coisa que eu quero é que você levante a sua mão, para que eu possa reconhecê-lo ou reconhecê-la. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.